RioGrandeDoNorte.net. Um comentário sobre sustentabilidade com Jean Paul Prates. Um oferecimento Bioconsultant. Acesse www.bioconsultant.com.br. Jean Paul Prates, bom dia. Bom dia, Diógenes. A blogueira mais famosa do mundo está no Brasil, a cubana Ioani Sanches. E gostem ou não gostem dela, né? Há várias facções aí, manifestações de um lado e de outro. Acabou que Cuba virou a pauta da semana, né? Na mídia nacional. Então a gente resolveu comentar hoje sobre como é, no aspecto sustentabilidade, a situação de Cuba. E Cuba começou mal, dependendo basicamente do óleo subsidiado da União Soviética antigamente, combustíveis fósseis fazendo parte de mais de 80% da matriz energética de Cuba, por exemplo, né? E em 2006, né, resolveu fazer o que ela mesma chamou de revolução energética e passou a substituir gradualmente a dependência do petróleo, dos derivados subsidiados, que depois do fim da União Soviética, como todos sabem, passou a ser substituído pela Venezuela de Hugo Chávez. Assim mesmo, o país resolveu depender menos ou gradualmente menos dessa importação subsidiada de combustíveis e começou por algumas medidas relativamente simples, mas que deram muito certo. A primeira relacionada com eficiência e conservação. Conscientizar as pessoas a usarem equipamentos melhores e distribuir equipamentos melhores. Cuba conseguiu em 6 meses trocar 9 milhões de lâmpadas e passou a ser o primeiro país no mundo a eliminar aquela lâmpada com filamento de tungstênio, aquela lâmpada amarela que antigamente a gente usava na maior parte dos casos. 2 milhões de geladeiras, 1 milhão de ventiladores, tudo em 6 meses foram substituídos por equipamentos teoricamente mais eficientes em termos energéticos. Panelas de pressão, 3 milhões foram distribuídas para substituir o uso do querosene para cozinhar e passar a usar o gás natural e outras fontes. Outra coisa é a educação, né, de uso eficiente, descentralização da geração e, principalmente, início do uso da energia renovável em locais remotos. Então, Cuba instalou, por exemplo, painéis solares em mais de 2.000 escolas e 400 hospitais por toda a ilha, em 2 anos. E com isso, todo mundo que não estava conectado à rede, primeiro que não recebia sequer eletricidade, passou a ter, e não dependeu da rede principal e das térmicas, das usinas térmicas obsoletas que a ilha já tinha, que tem mais de 25 anos de uso. Então isso fez com que, primeiro, Cuba parasse de ter a quantidade de apagonazos. Apagonazos são os apelidos dos apagões lá em Cuba, que eram 400 dias em 2 anos. E passou a ter uma estatística de 3 dias só de apagão em 2 anos. E deixou de importar 1 milhão de toneladas de petróleo em função dessas medidas. Com isso, Diógenes, a ilha passou a fazer parte dos 10 países mais sustentáveis em termos de energia, de desenvolvimento energético sustentável no mundo, ao lado da Islândia, Suíça, Suécia, Costa Rica e outros países por aí. Esse é o comentário de hoje, já que Cuba está aí na pauta do dia. Aliás, não só pela blogueira, né, Jean Paul, mas também por Chávez. O Hugo Chávez lá fez o tratamento dele, cirurgia, passou muito tempo e hoje só se fala em Cuba, né? Exatamente, uma coisa emendou na outra, mas do ponto de vista energético e de sustentabilidade, até que a ilha não vai mal. Evidentemente que há uma questão também relacionada com o grau de desenvolvimento, tudo isso, mas em termos de medidas de mobilização cidadã e de governo em relação a esse aspecto, a ilha não vai tão mal quanto em outros aspectos que normalmente se indicam. Obrigado, Jean Paul.